Pessoal, mais um vídeo aqui falando sobre navegação, né? E vamos lá, a gente já se deparou com um erro aqui, né? Porque eu trouxe a componente, né, de navegação, mas eu não coloquei o import dele lá em cima, né? Então seria legal a gente já colocar o import dele. Deixa eu achar a página dele aqui, ó. Aqui, import dele aqui, tá? Então pode ver que ele acusa, assim, de erros, assim como só que a gente vê na tela aqui, ó. Na telinha do celular, qual que é o erro? Lá, não consegui achar a variável navigation container, agora eu importei, é para ele achar, né? Então vamos ver se ele achou. Ó, ele achou. Legal. Quando eu instalei o Stacker, né, ele deu um probleminha no Safe, mas ele só pediu para eu reinstalar de novo o restante das coisas. Então eu não fiz nada, eu só apertei a instrução que ele pediu ali e ele novamente instalou para mim, tá bom? Deixa eu dar um reset aqui para ver se ele vai. Acho que foi. Tá, legal. Agora deixa eu colocar um teste aqui, né? Eu tenho que colocar um para ver se está funcionando na text. Um oi, pronto. Tem um oizinho lá em cima, tá certo. Tá bem lá no topo, acima da navbar, mas depois a gente resolve isso aí. Pessoal, agora vamos lá. O stack, né? A gente parou aqui. Vamos descer. E como é que ele faz? O que ele fala do stack? Ele fala que o stack você tinha que instalar esse aqui. A gente já instalou, pelo menos na aula passada. Eu comecei instalando. E ele fala, galera, em navigation a gente tem que chamar essa variável aqui, stack, né? Copia. E não é nada além disso. Se você olhar a documentação, você meramente vai ficar copiando as coisas, tá bom? Eu coloquei no lugar errado aqui. E ele te fala onde você tem que copiar e como você tem que copiar. Você tem que saber só ler o código, ok? E ele fala aqui, ó, que nós temos que criar essa constante chamada stack. Eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, mas aí eu vou ter que lembrar do nome que eu criei, tá? Criei uma constante que ela utiliza o próprio componente que ele está importando lá do Navigation, tá? Feito isso, ele tem um componente aqui de exemplo para criar, né? Que é a tela inicial, a home screen. Então, eu vou criar aqui a home screen, igual ele fez, copiando e colando mesmo. Essa tela de home. Posso copiar idêntico essa tela aqui e criar outra tela, né? Exemplo, certo? Nesse exemplo, vai ter escrito aqui exemplo. Ó, que coisa futurista. Vamos lá. E agora aqui ele fala que para você criar essa navegação você tem que ter as telas no app. Então o app seu ele não tem que carregar nada além da navegação, ele não tem que ter conteúdo. Se você quer conteúdo, você vai criar outros componentes, por exemplo, igual o home, igual o exemplo. Não precisa ser nessa página, pode ser em outros. Eu tenho um vídeo mostrando sobre isso, vocês podem dar uma olhada. Mas que aqui dentro fique só componentes que vão fazer a navegação dentro do próprio app. Por quê? Porque a gente não tem um index, né? Meramente por isso. Então a gente tem o home aqui, a gente também tem o exemplo, né? E o exemplo a gente usa o componente chamado exemplo. E com isso é para ter feito. Aí tem a home, né? E se a gente fizer um botão nessa home, vamos fazer um botão. Aqui, ó. Botão. E novamente, por que eu uso o VS Code? É porque ele faz a importação automática. Vocês ainda não viram funcionar porque eu não dei enter em nada ainda. Mas ele importa automaticamente aqui conforme eu vou digitando os nossos componentes aqui, tá? E o título é entrar no exemplo. Ô, meu pai. Cliquei errado aqui. Exemplo, certo? Aí quando eu der um clique aqui, on press, perdão, eu quero que ele vá, né? Ele faça um navigation, ponto. Eu acho que eu tenho que chamar o stack. Deixa eu chamar o stack. Deixa eu ver aqui no código antes de eu fazer merda, né? Ok, tá. Ele fala configurando o navegador, tal. A rota inicial, isso aqui é interessante também, eu esqueci de colocar, vou aproveitando, não mudando de assunto, mas aproveitando e mudando. Pessoal, aqui nas navegações aqui, a gente tem que falar em qual rota começa, tá? Então a gente tem que colocar aqui, ó, Navigator Inicial Route Home, certo? Então eu posso tirar aqui esse outro Navigator, né? Porque aqui a gente tem um com a propriedade que é qual das telas vai começar. Eu poderia escrever aqui que eu começo no exemplo. E aí eu evitaria o problema de ter que procurar para fazer o botãozinho ali, né? Deixa eu voltar. Olha lá, a gente começou no exemplo, tá vendo? O título da página aqui. E eu queria o botão, né? O bendito do botão. Vamos olhar lá no código, ver se eu acho alguma coisa. Deixa eu ver o tempo, 4 minutos, dá pra fazer. Especificando, aqui a gente vai entrar logo, né? Pra ver esse negócio de tela. Eu queria ver o botãozinho para transferir de tela. Aqui, ó. Movendo entre telas. Deu ponto, loquei. Não é isso que a gente quer. A gente quer esse aqui, ó.
navigation.navigate details, beleza. Ele fala que aqui nossos componentes a gente tem que chamar antes, né, uma props de navigation, que é uma propriedade que todas elas recebem para saber onde que elas estão na pilha, né? Porque lembrando que stack é uma pilha. Então, uma pilha do que? De arquivos? É uma empilhada em cima da outra, tá? Só você usar a sua imaginação. E dentro desta pilha, né, a gente tem o navigation.navigate. Navigate. E para onde que ele vai, né? Que é essa a propriedade dele. Eu quero que ele vá para o exemplo. Vamos ver se tá certo. Vou mudar aqui o nome do componente, né? Falar que eu quero começar o componente pelo home mesmo. Do celularzinho aqui. Esperar ele atualizar. Home, vamos ver. Ele não saiu da tela de exemplo, porque ele deu um erro. Deixa eu reiniciar ele aqui. Ele tá reiniciando, um segundinho. Demorou mais do que devia, mas tá aqui, pessoal, recarregado, né? Entrar no exemplo, a gente entra na tela de exemplo. Falta mais uns detalhezinhos, por isso ainda não acabou. Segura aí a ansiedade que o vídeo ainda tem um pouquinho mais pra falar. Tá, e por que a gente tem que continuar? Porque tem umas coisinhas que é legal trabalhar, por exemplo. E se a pessoa não quiser esta barra aqui em cima quando ela cria a navegação? Porque em sites não tem. E ela quer tornar mais parecido com o site, ela não quer ter essa barra porque a pessoa tem o botão voltar aqui, eu não preciso ter um botão voltar aqui, nem o nome da minha página já vai estar incluso. Então eu tenho que abrir aqui um Screen Options, tá? Abrir com dois, nesse caso. E aí, isso aí habilita nossas configurações, né? De, perdão, de JavaScript puro, né? E aqui a gente vai colocar que a propriedade dele, header, show, que é a propriedade que diz se está ligado ou desligado, está desligado, tá bom? Então a gente vai conseguir que nas nossas páginas não tenha mais aquela tabzinha. Mas não, aí não, professor. Eu queria deixar diferente. Eu não sei o quão diferente você gostaria de deixar, mas tem como sim. Aí vamos tirar aqui agora o header show. Eu vou pegar um exemplo que está no próprio, tá? Deixa eu fechar, peraí. Vou pegar um exemplo que está no próprio site lá do React Navigation. Só você ir na parte de configure head bar, né? E ele dá um exemplo aqui de um head bar pro home, né? Pro home screen. Eu vou copiar ele inteiro e vou trazer ele para cá, tá bom? Deixa eu ver se tá completinho aqui. Trouxe ele pra cá. Pra quê? Pra vocês verem como vai ficar agora a minha tela, viu? Ele coloriu a minha header bar aqui com o título que eu quis aqui, ó. My Home, tá vendo? Ó? Posso deixar tudo maiúsculo. Tem as cores aqui, tint color, style e, né, a Navibar tá copiando exatamente o modelo que a gente tem aqui. Então, e aqui como eu não configurei, né? Se eu quiser criar um padrão para todos, eu tenho que trazer essa options aqui, né, no Navigator, na acima de todo mundo, para conseguir espelhar para todo mundo, ou vou copiando essas propriedades aí, sem problema nenhum. Espero que vocês tenham entendido, né? Tem mais opções, né, que você pode ir testando olhando no site do React Navigation, mas por hora é isso. Deixa eu fechar aqui para vocês terem uma visão do código geral, poder printar alguma coisa, travar a tela. E pessoal, navigation é isso realmente. A gente começa na outra aula a falar de tab, que é uma navegação legal pra caramba, vocês vão gostar, que usa ícones, tá bom? Falou, e é isso.